Oi, gente, mais uma atividade no nosso livro Ler e Escrever. Lembrando que estamos trabalhando com a sequência didática explorando o dicionário. Na aula passada nós trabalhamos com a etapa 1, hoje nós iremos trabalhar com a etapa 2, que é a organização das entradas. Mas aí você pergunta, mas para que serve os dicionários? Vou falar de novo. Os dicionários compilam dados sobre a classe gramatical das palavras, a regência e a divisão silábica, além de trazer orientações sobre a pronúncia, os sinônimos, os antônimos e os termos derivados ou relacionados. Tá? O dicionário possui o significado da maioria das palavras da língua portuguesa. Então, se você tem dúvida, sempre procura um dicionário, tá? Como eu escrevo? Procuro o dicionário. Qual o significado dessa palavra? Procuro o dicionário. O dicionário ele é para ser consultado mesmo, tudo bem? Vamos para a nossa atividade 2A, para iniciarmos aí a etapa 2. Nós temos o seguinte: pesquisa de algumas palavras no dicionário. Leia o texto, observando as palavras grifadas em negritos, que são essas palavras aqui, ó, que estão com uma cor bem mais escura, tá? Porque estão destacadas. Após a leitura, busquem no dicionário as palavras destacadas. Nós iremos aqui falar hoje sobre o tucano-toco, que é o título do nosso texto. Então, vamos fazer a leitura juntos? Os tucanos são aves da família dos rafastídeos, caracterizadas por ave com enorme bico adaptado a pegar frutas e pequenos animais. Apesar de enorme, os bicos são muito leves devido à sua estrutura esponjosa de material proteico. No tucano-toco ou tucanuçu, o bico pode alcançar 22 centímetros. Este último é o maior representante do grupo. Como todos os seus parentes, apresenta cores vivas e mesmos hábitos alimentares, mas de vez em quando pode pegar ovos e filhotes de pássaros em ninhos que encontra. Sua beleza o faz alvo do tráfico de animais, e muita gente pensa que pode ter um tucano em casa como ave de estimação. Porém, vive mal em cativeiro, pois precisa de muito espaço e de dieta variada, com rações especiais, pequenos vertebrados e frutas frescas diariamente. O tucano costuma pegar as frutas com o bico e jogá-las para cima, fazendo-as caírem já perto de sua garganta. São muito habilidosos com um bico tão grande. E só quem não conhece imagina-os como aves desajeitadas. Conseguem manter o equilíbrio mesmo durante a locomoção por saltinhos que fazem de galho em galho e sem deixar seu alimento cair. Quando voam, vistos de baixo, parecem uma pequena cruz, devido ao comprimento de suas asas ser parecido com o da cauda e do bico. É nessas ocasiões, e principalmente no fim da tarde, que os tucanos costumam fazer mais barulho. E há quem diga que poucas aves têm uma voz tão estranha quanto o tucano. Essas aves podem viver até 15 anos e vivem nas bordas de matas. Os tucanos-toco, ou tucano-sul, são vistos na região norte e central da América do Sul. É um texto que tem a fonte aqui, ó, da onde ele foi retirado. Então, não foi retirado na íntegra, mas foi um texto adaptado, né? Disponível nesse site aqui, ó, do zoológico, tá bom? E o acesso foi feito em 22 de setembro de 2019. Bacana, né? Então, aqui nós temos um texto que fala sobre o tucano-toco, para a gente conhecer um pouco desse animal. Muito bacana esse texto. Só que a proposta da atividade de hoje é que, além da gente ter mais conhecimento sobre esse animal, é também buscar o significado de algumas palavras, porque nós estamos trabalhando nessa sequência didática com o dicionário. Então, as palavras em negrito aqui, nós precisamos buscar o significado delas. Mas, professora,
Eu não tenho o dicionário em casa, o livro, para eu poder pegar e olhar. Tudo bem. O que você vai fazer? Você vai nesse site aqui, que eu busquei o significado das palavras também. Você vai clicar lá em cima de sil.com.br, vai abrir esse site e aqui você vai buscar o significado da palavra que você quiser, que no caso da nossa atividade de hoje, as palavras específicas lá no texto. Tá bom? Então, essas palavras que foram colocadas em negrito, vou colocá-las uma a uma nesse espaço, clicar aqui nessa lupinha que vai aparecer o significado delas, tá? E aí a gente vai para essa atividade, porque aquelas palavras em negrito estão nesta tabela aqui. Aqui são as palavras destacadas no texto. Aqui é o significado das palavras que eu procurar. E tá escrito assim, ó, forma como a palavra foi encontrada no dicionário. Quando você vai lá no dicionário, aparece vários significados da palavra. Então, tudo que tiver como significado é necessário que coloque aqui. Porque ele está dizendo forma como a palavra foi encontrada no dicionário, tá? Então, o que tiver de significado, coloque nesse espaço aqui que pertence, ó, a cada palavra. Nesta linha para a palavra conseguem, aqui nesta linha para a palavra habilidosos, tudo bem? Como alguns alunos já me disseram que também conseguem assistir a aula, mas também não conseguem ficar abrindo o site para pesquisa, então eu fiz essa pesquisa e já coloquei aqui para facilitar. Mas eu espero que vocês compreendam a forma como deve ser pesquisada, tá bom? Então vamos lá. No dicionário, ao você colocar naquele espaço e clicar na lupinha, vai aparecer o significado da palavra conseguem. Está escrito assim: conseguem vem do verbo conseguir, o mesmo que alcançar, obter, tentar obter alguma coisa, objetivo, meta, caminho e alcançar. Tudo bem? Da forma como ele está lá, foi colocado aqui, tá? Depois tem a palavra habilidosos, é o plural de habilidoso, mesmo que, hábeis, engenhosos, inventivos, jeitosos, talentosos, que possuem habilidade. Ah, professora, mas está muito rápido, gente, é um vídeo. Você pode pausar e escrever os significados aí no seu tempo, sem problema nenhum. Parentes. Parentes vem do verbo parentar, variação de aparentar, etimologia, origem da palavra aparentar, parente mais ar. Depois, palavra vivem. Vivem vem do verbo viver, o mesmo que existem, habitam, moram, residem, subsistem, ter vida ou existência, existir, ou doente, tá? Depois, palavra podem. Podem vem do verbo poder, o mesmo que, conseguem, possuir capacidade ou a oportunidade de, podemos fazer o trabalho, mas pode ou, do jeito que está lá, foi colocado aqui, tá? Vertebrados. Vertebrados é o plural de vertebrado, animal dotado de espinha dorsal e crânio, grande divisão do reino animal, que compreende. Palavra cauda, prolongamento posterior de certos animais vertebrados, bem mais fino e alongado que o restante do corpo. Apêndice final da coluna vertebral, rabo. Depois a palavra voo. Voam vem do verbo voar, o mesmo que esvoaçam, pairam, planam, aplanam, adejam, drapejam, revoam, revoluteiam, voejam. Depois a palavra costumam. Costumam vem do verbo costumar, o mesmo que usam, habituam, soem. Ter por costume ou hábito, acostumar e acostumar-se. Então percebe que são vários significados para uma palavra só. Tudo bem? Então, pausa o vídeo, faz aí. Ah, professora, eu tenho internet, eu consigo fazer a pesquisa de cada palavra. Perfeito. Faça a pesquisa e vai preenchendo. Depois você continua a assistir o vídeo, tá? Próximo. Atividade 2B. Pesquisa de algumas entradas no dicionário. Leiam o texto, observando as palavras grifadas em negrito. Depois busquem no dicionário as palavras, seguindo a sequência da atividade anterior, né? O título desse texto agora é Jacareaçu, tá? A fonte dessa imagem se encontra nesse site aqui. Vamos começar a leitura do texto.
Conhecido por jacaré preto, caimão preto, jacaré-aruará, jacaré gigante, uaçu, palavra que significa grande, pertence à família Alligatoridae. É o maioral entre os crocodilianos sul-americanos. Os machos podem alcançar 5 metros de comprimento, com registros não confirmados de 6 metros, e pesar cerca de 750 quilos, embora a média apresente de 3 a 4 metros. O tamanho médio das fêmeas reprodutivas é de 2,8 metros. Esses animais podem viver até mais de 60 anos. O jacaré-açu ocorre exclusivamente na bacia amazônica, atingindo o Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Guiana Francesa. Ao longo de sua área de distribuição, a espécie ocupa ampla diversidade de áreas alagáveis, incluindo os grandes rios, tanto de águas brancas quanto de águas negras, e suas lagoas marginais, várzeas, igapós e savanas sazonais inundáveis. Assim, os demais crocodilianos possuem olhos bem salientes e narinas no topo, o que lhe confere a possibilidade de ficar semi-submerso na água. Quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda que lhe promove rapidez e agilidade. Os ovos são postos em um ninho construído pelas fêmeas com um monte de folhas e matéria orgânica na beira de rios e lagos. Em média, são de 40 a 60 ovos, que eclodem após cerca de 90 dias de incubação. A mãe fica de guarda em seu ninho, protegendo os ovos e filhotes contra predadores. Os filhotes nascem, em geral, com 30 centímetros de comprimento. Os juvenis alimentam-se principalmente de invertebrados aquáticos, tais como os insetos, caranguejos e caramujos. Conforme vão crescendo, o tamanho de suas presas começa a aumentar, incluindo peixes e mamíferos terrestres, tais como capivaras, antas e até mesmo gado doméstico. O jacaré-açu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada para o comércio do couro e da carne. Esse fator, associado à perda de habitat, leva à redução populacional que quase levou a espécie à extinção. Hoje em dia, as populações de jacaré-açu são bem abundantes em suas áreas de ocorrência, porém, a caça ilegal e a destruição do meio ambiente ainda são fatores preocupantes para a espécie, né? E essa fonte aqui é a fonte da onde foi tirado esse texto, tá? Lembrando que é um texto adaptado. Então, nós temos aqui um verbete de enciclopédia, né, que foi feito a partir de informações retiradas nesse site sobre o jacaré-açu. Muito bacana para a gente conhecer um pouco da vida desse animal. Só que a proposta da atividade de hoje continua a ser buscar os significados das palavras destacadas. Que no caso aqui, nós temos aqui, olha, alcançar, reprodutivos, confere, caudas, invertebrados, sofreu, habitat, extinção, certo? Essas palavras estão na página 151, com essa tabela, e aí nós temos as palavras destacadas no texto aqui nesta coluna, como foi na atividade anterior, porém, nesta outra coluna, não está pedindo a forma como eu encontrar no dicionário, está pedindo o significado das palavras de acordo com o texto. Então, agora você vai lá naquele site do dicionário, lembra? Coloca a palavra e você, entre toda aquela resposta sobre a palavra, você vai procurar o significado da palavra de acordo com o texto. Por exemplo, eu fui lá, coloquei alcançar e eu vim aqui e coloquei atingir. Por quê? Porque no texto está dizendo assim, os machos podem alcançar 5 metros de comprimento. Então, eu posso substituir por essa palavra, dá certinho. Olha, os machos podem atingir 5 metros de comprimento. Tudo bem?
Vamos para a palavra sofreu. No texto está assim, o jacareaçu já sofreu muito no passado devido à caça descontrolada. Então, o significado aqui é passou por alguma coisa. Então, passou por essa situação aí da caça, tá? Próximo, reprodutivas. E reproduz de novo. Depois a palavra confere. Confere lá no texto, assim. Assim como os demais crocodilianos, possui olhos bem salientes e narinas no topo, que ele confere a possibilidade de ficar submerso. Então, aqui eu posso substituir o que certifica a possibilidade de ficar submerso, tá? Cauda, que no texto diz que, quando nada, faz um movimento ondulante com a cauda, que ele promove rapidez. Então, eu posso dizer que faz um movimento ondulante com o rabo. Extinção, que no texto diz que, associado à perda do habitat, levou à redução populacional que quase levou a espécie à extinção, ou seja, o desaparecimento completo da espécie. Invertebrados, que nós já sabemos que é um animal sem coluna vertebral e sem crânio, tá? E o habitat, que é lugar que possui condições geográficas e física para o desenvolvimento ou para a existência de uma espécie animal, ou seja, o lugar onde ele pode nascer, crescer e viver com tranquilidade. É o local próprio para ele, certo? Então, a nossa atividade termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa sequência didática sobre o dicionário. Tudo bem? E aí, a gente termina por aqui. Até a próxima!